Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Se é a emoção que você quer, então vocês vão ter. Helena vai ser presa. Ah, e não é só isso não, viu? Ela vai tentar fugir então do seu marido, o Ernesto. Quando a casa toda cair e ela ser pega pela polícia, perdendo então a guarda de Nicolas, desesperando Pedro e muita coisa vai acontecer. Fique no vídeo até o final, não se esquece, se inscreve, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei e vem aqui agora comigo saber tudo o que vai acontecer. As coisas começam assim. Helena vai até a casa de Horácio, seu pai, porque ele arranjou para forjar qualquer papelada necessária para Helena deixar o país com Nicolas. Ele forjou as assinaturas de Ernesto. Horácio sabe que é um risco, mas eles correm. Quando ela sai, ele faz a bênção para ela e diz que tudo ficará bem. Helena está furtivamente em seu computador comprando passagens de avião. Irene chega e Helena faz uma grande apresentação sobre como ela, Nicolas e Ernesto vão ter uma segunda lua de mel em Cancún. Irene mal consegue esconder sua amargura. No escritório, Irene tenta obter informações de Gabriela. Gabriela confirma que Helena está voltando com Ernesto, mas ela está apaixonada por Pedro, protesta então Irene. Gabriela, fazendo o papel de socialista clássica entediada para convencer Irene de que não deu nada a Helena certamente, não vai fugir então com o Pedro. Continuando falando sobre como o Pedro é MEI, sabe uma coisa? Samuel também. Samuel não é da mesma classe social de Gabri e então não daria certo. Mas, gente, Samuel, ela fala tão mal dele que ele acaba chegando e escutando tudo aquilo e fica muito magoado. Porque a Gabriela já sabe, então, que Irene está tendo um romance com Ernesto. Então, para poder, então, acobertar toda a fuga que vai acontecer de Pedro, então a sua irmã mais nova, Gabriela, faz de tudo para poder enganar Irene e assim poder então ocultar a fuga que vai acontecer de Helena com Pedro e Nicolas. Mas como Samuel escutou tudo, ele parece muito magoado. Helena, pegando uma página do comandante no livro, então, envia vagamente sua papelada forjada junto com passagens de avião, passaporte, parcialmente um envelope e descuidadosamente o joga em sua mala. Ela diz a Malu, a empregada, que vai ficar fora por um tempo. Ernesto mais tarde volta para casa, diz que a empregada diz que Helena saiu, mas não sabe para onde. Ele então vai fazer as malas para a viagem amanhã, provavelmente para Cancún, como ele pensava. Então ele coloca a mala no quarto dela e leva a mala grande dela. Ele abre porque ele nunca fechou direito a mala. Então, como ele viu semi-aberta, então ele vai lá fechar. E ela nem mesmo colocou todos os documentos no envelope onde estariam escondidos, que distraída. Então, eles estão todos abertos para ele ver. Ele nem estava bisbilhotando. Então, a maldita mala se abriu. Quem fez isso? Quem faz isso? Então, de qualquer forma, Ernesto imediatamente conecta os pontos e diz: maldita! Ele sabe que ela está planejando então deixá-lo e com seu filho, o que ele mais ama nesse mundo. Ernesto encontrou os documentos de viagem na mala de Helena, se esqueceu de fechar, ele viu a assinatura falsa dos documentos sem permissão para a viagem. Ele os fotografou com o celular, obviamente para mandá-los para o advogado. Helena e Pedro estavam em um ninho de amor, originalmente falando sobre seu plano de fuga e como os dois poderiam viver em Los Angeles quando eles fizessem então a viagem juntas com ela e Nicolas. Eles deitaram na cama para que não parecia ser lençóis, e então fazem amor. Enquanto isso, Ernesto estava trabalhando em seu computador. Helena disse que tinha que se encontrar com uma cliente e lhe deseja boa noite. Enquanto isso, Pedro voltou para casa de bom humor. Ele abraçou Esther e disse a ela qual era o seu plano. Ele e Helena discutiram a possibilidade de morar nos Estados Unidos por um tempo. Ele até sugeriu que Esther fosse morar com eles.
Ele parecia um pouco feliz. Esther perguntou se ele estava com fome e ele disse que já tinha comido com Helena. Ele foi para o seu quarto para poder relembrar cada momentinho que teve com ela. Ernesto perguntou a Nicholas se ele empacotava tudo o que precisava para Cancún. Ele disse que não e que Helena disse que eles comprariam o que precisar por lá. A empregada serviu-lhe o café da manhã, um pouco de conversa mais estranha e continuou então a conversa. Helena falou com Pedro, dizendo-lhe que estava tudo bem. Ernesto não suspeitava de nada e eles estavam prontos para fugir. Ele pediu informações sobre o voo dela e estava em processo de obtenção de visto. Ele seria capaz de se juntar a ela em 5 dias. As habituais declarações de amor continuam. Ele então ligou para um cara no aeroporto para pedir um favor. Ernesto entregou 3 passagens aéreas ao balconista, que fez uma digitação no computador rápida. Ela devolveu os passaportes e disse que eles precisavam ir até o portão do embarque em 1 hora. Ernesto sugeriu que fossem tomar um café e Nicholas pediu sorvete e eles se dirigiram para o refeitório. Helena então pegou Nicholas, que começou a fazer perguntas. Ela tenta responder quando Pedro chegou. Pedro foi buscá-los e Nicholas disse que iam para Cancún. Pedro viera despedir deles. No entanto, tanto Pedro quanto Helena sabem de tudo que vai acontecer, menos o menino. O menino não sabe de nada. Horácio ligou para Helena para saber como iam as coisas. Ela ainda não havia então explicado a Nicholas o que realmente estava acontecendo. Horácio lembrou que ela precisava ligar para que quando chegasse em Los Angeles. Nicholas abraçou Pedro, que o beijou. Trocaram um te quero, um te adoro. Pedro e Helena discretamente deram-se as mãos por um momento, depois Pedro foi embora. Ele agradeceu a seu amigo. Nicholas perguntou se seu pai e Helena disseram que eles estavam chamando de volta ao escritório. Enquanto isso, Helena e Nicholas caminham até um check-up. O funcionário verificou os papéis, devolveu e disse-lhe que poderiam embarcar. Ela pegou a mão de Nicholas para ir embora, mas o funcionário bloqueou seu caminho assim que Ernesto chegou com a polícia. Ela estava sendo acusada de tirar um menor do país com documentos falsos. Nicholas abraçou Helena, gritando para não levar sua mãe embora. Ernesto quase o arrancou para fora dela. Pedro não estava tão longe e veio correndo. Ernesto apontou para ele, o acusando de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarram Pedro, mas tudo que fizeram foi impedi-lo de seguir Helena ou Nicholas, que protestava o tempo todo. Ernesto finalmente o levou a uma fileira de assentos, sentou-se com ele e disse: "Às vezes os adultos fazem coisas ruins. Sua mãe tentou levá-lo para Los Angeles sem minha permissão." Nicholas então negou várias vezes. Ernesto então tirou os xerox das fotos que tirou dos documentos impressos e passaportes. Ele apontou para a assinatura do documento, dizendo que Helena havia falsificado sua assinatura e que isso era um crime. Nicholas não consegue acreditar nisso. Então Ernesto, que costumava pensar assim, mas não como Helena havia feito as coisas ruins, Nicholas o lembrou-lhes que havia prometido nunca mais chamar a polícia. Ernesto admitiu, mas regenerou porque se tratava de um crime grave. Ele não ia permitir que ela levasse Nicholas para morar com Pedro. Nicholas negou que isso estivesse acontecendo porque sua mãe não poderia viver com alguém que não amava. Nicholas então desabafa que ela o havia levado para a competição de Pedro. Claro, Ernesto transformou isso em outro crime, que Helena havia traído os dois e deveria pagar por consequências de acordo com a lei. Nicholas disse que não queria que nada de ruim acontecesse e Ernesto disse que nada de ruim vai acontecer. Ele o abraçou, a criança que estava claramente triste demais para ser consolada. Enquanto isso, Helena tentou desesperadamente argumentar com a polícia. Pedro disse que eles estavam cometendo um erro. Um policial disse que eles não deveriam falar porque tudo seria usado contra eles. Helena, então, cometeu o maior erro de todos. Ela disse que Pedro não tinha nada a ver com isso e a culpa era toda dela. Pedro lhe disse para não dizer nada e esperar até que tivesse então os advogados. Ela estava muito ansiosa para ver o sentido disso, dizendo à polícia que ele não tinha feito nada e que ela era a única culpada. Ela então disse para procurar seu pai para que ele pudesse pegar Nicholas. Ela disse pela 3ª vez que Pedro era inocente e ela fez tudo isso por ele. O policial perguntou muito precisamente se ela estava admitindo culpa por isso.
Ela olhou para Pedro, que balançou a cabeça discretamente. No entanto, ela olhou para o policial e disse que sim. Eu sou a única culpada. Pedro implorou para que ela não fizesse isso. Com medo, Nicholas pergunta quando veria sua mãe e Ernesto diz que eles estavam sendo levados para a delegacia. Nicholas queria estar com ela. Ernesto disse que não podia. Ela iria embora por um tempo e eles ficariam juntos nesse intervalo. Ele então diz a Nicholas que as mulheres são ruins e nunca devem confiar em uma mulher. Nicholas diz: isso não é verdade, papai, retirando sua mão da mão de Ernesto. Ele então diz a ele que viu beijando sua tia Irene. Isso pegou Ernesto um pouco desprevenido e ele então tentou acender um gás em Nicholas, dizendo que não viu o que pensou ter visto. Ele insistiu que não tinha nada a ver com Irene, dizendo que eles eram apenas amigos. Nicholas perguntou honestamente e Ernesto jurou. No entanto, ele não estava olhando nos olhos do filho. Nicholas não parecia acreditar em nada nisto. Ernesto então pegou e levou para casa. Enquanto isso, Pedro ligou para Horácio e contou o ocorrido. Horácio mal podia acreditar, mas Pedro disse a ele que Ernesto havia levado Nicholas e Helena estava a caminho da delegacia. Ele perguntou se Horácio tinha advogado e ele disse que sim. Ele disse que o pegaria e eles estariam ali para poder ajudar a filha e ao neto. Pedro então fica com o coração na mão. Haja emoção, né, gente? Vocês estão gostando da novela? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixe o seu gostei. Muito obrigada por sua audiência.